Para sempre seja louvado. Amém. Estou recebendo mais PIs aqui por e-mail, tá? Presta aí, cara. Oi, prof, tá me ouvindo? Bom dia. Finalmente. Ele falou? Falou. Bom dia. Agora foi, professor. Agora consertou, finalmente. Aí, show de bola, hein, mano. Prof, só pra constar, você recebeu meu PI? Seu PI, recebi. Isso. Recebi. Ainda não parei para ver tudo certinho, mas eu recebi o e-mail. Beleza? Uma galera tá entrando ainda. Já tem 16 aqui. Bom, queridos, então, terminando o PI aí, né? Terminando o nosso PI, vamos terminar o nosso PI e mandar até sexta-feira para a gente fechar as notinhas aí, equivalente à prova 2. Uma maneira bem fácil a gente tirar a nota máxima, só cumprir ali realmente o que precisa ser feito. E é isso, beleza? Hoje a gente vai dar seguimento aí ao que a gente começou a falar ontem. Ontem a gente introduziu um pouco do capítulo 11. Esse é um capítulo bem curto, bem pequeno. A gente vai terminar ele agora já. E já vamos começar a fazer algumas atividades referentes a esse capítulo, tá? Porque é um capítulo simples, mas ele é a base para a gente entender todos os outros seres vivos do reino animal. Então, para isso, eu preciso ter o entendimento dos conceitos iniciais, dos termos técnicos aqui, para que todos os outros grupos que eu vou estudar ao longo do ano fique muito mais fácil para eu pegar, fica muito mais fácil para eu aprender. Beleza? Tem muita gente me perguntando assim, né? Ah, professor, estou com dificuldade de aprender, estou com dificuldade de estudar com aula online, né? Tem alguma dica, tem algum macete, tem algum recurso? Gente, a minha fala é sempre a mesma, tá? Esse cenário é bom que a gente está vivendo? Não. Há uma outra possibilidade de estudo? Também não. Então, a gente vai ficar dando desculpa o tempo inteiro ou a gente vai pegar firme no estudo e tentar mudar essa realidade, né? A gente tem duas formas de ver a vida. A gente pode reclamar, é uma forma pouco efetiva, ou a gente pode tentar fazer alguma coisa com relação à dificuldade que a gente está passando, tentar driblar essa dificuldade. Então, assim, a gente não tem previsão de quando as aulas vão voltar. Algumas previsões dizem que até agosto, mas também não me surpreende se a gente for ficar assim um ano inteiro, porque a gente não sabe realmente como é que está o cenário. A gente sabe que o cenário, na verdade, está caótico, mas a gente não sabe até quando esse caos ele vai perdurar. E aí? Vou ficar o ano inteiro reclamando disso? Né? Então, tem que fazer por onde? Tem que tentar driblar essa questão e arrumar um jeito, uma maneira de você se adaptar a isso daí. E uma das formas que eu vejo para estudar que é muito efetiva, talvez seja mais efetivo, sim, eu fiz até pós-graduação com isso, né, que é a área de aprendizagem, de neuroeducação, é a parte da gente realmente estar ensinando para alguém alguma coisa. Tá? Então, você está estudando a matéria, no final do dia, chega, mãe, deixa eu te explicar aqui que eu entendi, ou pai, deixa eu te contar aqui um pouco sobre zoologia, e explica para ele. Porque quando você explicar, você vai estar lembrando aquilo que você estudou e você vai perceber as suas falhas. Você vai perceber aquilo que a sua memória não consolidou, aquilo que está precisando ser trabalhado. E aí você vai pegar de novo, vai ler de novo, 1, 2, 3 vezes, e vai de novo fazer uma outra explicação. Você vai ver que a sua explicação ela vai estar mais rica em detalhes.
ela vai ter um nível de argumentação muito mais bem construído. E assim você vai tendo um bastante embasamento, tá? No seu conhecimento, né? A gente às vezes fica surpreso assim, nossa, como é que o professor consegue escrever tanta coisa de cabeça no quadro, né? Mas é porque ele já fez isso tantas vezes que aquilo se tornou um hábito, entendeu? Então, ser inteligente, buscar a inteligência, faz parte de uma rotina que a gente constrói, tá? Faz parte de uma rotina que a gente constrói. Então, se você não construir bem essa rotina, se você ficar sempre nessa rotina de reclamação, de tédio, isso te leva para um abismo, isso te leva para um caminho bem ruim, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também com relação a isso, porque eu tô vendo muita gente reclamando, né, gente? Não só assim nos grupos de WhatsApp, mas em tudo quanto é lugar, né? A gente tem uma situação que é bastante interessante, que é o seguinte, mas eu tô ficando em casa, eu tô desanimado, eu tô ficando em casa e não dá vontade de fazer nada, né? Eu tô ficando em casa e eu só quero dormir ou ver televisão. Deixa eu contar um segredo para vocês. Se você esperar essa vontade aparecer, você vai esperar a vida inteira e ela nunca vai vir, tá? E a maior parte das coisas que a gente faz na vida, a gente faz sem vontade. Se eu parar para pegar na minha história, todas as vezes que eu quis levantar cedo para ir para a escola, talvez eu poderia contar uma ou duas vezes. A maioria das vezes era minha mãe ou meu pai me acordando, pulando da cama, tomando café rápido. Vambora, vambora. E eu já tomou banho, já trocou, já botou uniforme. Mas foi por eles fazerem isso, insistirem comigo, mesmo eu sem vontade, que eu consegui terminar a escola. Foi por eu, sem vontade, ir para a faculdade, pegar ônibus, ler vários textos, que hoje eu tenho um diploma de curso superior. Foi por muitas vezes não ter vontade de ir para a academia que eu fui para a academia mesmo assim e melhorei a minha saúde, meu condicionamento físico, né? Então, tudo na nossa vida a gente faz para muitas vezes sem vontade, mas a gente vai ver o resultado lá na frente, entendeu, galera? Então, você tem que ter isso na cabeça. Nem sempre a vontade vai vir. Quase nunca ela vai vir. Sabe por quê? Porque nós somos mamíferos. E os mamíferos, em geral, eles economizam energia. Você vê o seu cachorro ou o seu gato correndo à toa? Cachorro, às vezes, né? Cachorro é um bicho meio bobo. Ele quer brincar o tempo inteiro. Mas o gato, já percebeu como é que o gato ele fica deitado o dia inteiro? Né? Você chega em casa, ele não está nem aí para você. Ele está economizando energia. Um leão, que é o rei da selva, dorme 20 horas por dia. Por que que ele dorme tanto? Porque ele sabe que quando ele acordar, ele vai precisar comer, vai precisar caçar, vai precisar buscar um novo abrigo, um novo território. Então, ele tem que economizar energia porque é muito escasso o que ele tem para coletar de alimento. E nós crescemos num ambiente assim também, de muita escassez. O ser humano ele evoluiu num ambiente muito miserável. Então, a gente foi fadado a sempre economizar energia para gastar energia só quando a gente pudesse. Só que a gente mudou, a sociedade evoluiu. E hoje a gente não tem mais essa possibilidade de ficar parado o tempo inteiro esperando a vontade de vir, né? Só economizando energia. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar gordo. E aí, gordura, né, é patologia, né? Obesidade é uma doença, queira você quer ou não, é um CID, tá lá, a medicina já estabeleceu. E aí isso leva a depressão, sedentarismo, respiração dificultada, problema de coração. Então a gente tem que lembrar disso, tá, galera? Então, ó, não espere a vontade aparecer. Faça sem vontade, porque no futuro você vai colher bons frutos disso aí. Beleza? Bom, parece até aula de Live, né? Aula de filosofia, mas é uma filosofia de vida mesmo. A gente tem que ter essa ideia. Vamos lá. Vamos olhar aí o capítulo. Estou falando que o capítulo é bem rapidinho também, né?
E a gente começou a falar ontem. Deixa eu ver se alguém lembra. Quais são as 3 características necessárias para eu falar que um animal é um animal e não uma planta? Vamos ver se alguém lembra. Professor, Hum, eu me lembro de uma. hum. Animais são heterótrofos, já plantas fazem fotossíntese, são autótrofos. Isso. Essa é uma. Essa talvez é a que mais diferencia os animais das plantas. Na verdade, é a que diferencia principalmente os animais das plantas. Sim, faltam 2. Número de células e tipo de célula. Isso aí, Vitória, já matou a pau a questão. São eucariontes, ou seja, as células dos animais todas têm núcleo, todas as células animais têm núcleo individualizado, DNA fica dentro do núcleo. Tem muitas células, são pluricelulares e são heterótrofos. Agora eu pergunto, será que os animais sempre foram assim? Eucariontes, pluricelulares e heterótrofos? Bom, vamos dar uma voltada aqui no passado. Pegando aqui nosso capítulo 12, aqui na página 156, você tem uma pequena história sobre o surgimento dos animais. Os animais surgiram com uma variação evolutiva de um grupo de seres unicelulares, que são esses seres aqui, ó. Aqui eu tenho um coanócito, que é uma célula de uma esponja, de um porífero. Mas os animais evoluíram através desses grupinhos aqui de células, que são parecidos com os coanócitos. Aqui eu tenho um coanoflagelado. Esse provavelmente foi o ancestral dos animais. E esses coanoflagelados, eles derivam de protozoários. Gente, a palavra protozoários. Protozoários. Proto é antigo, zoo vem de zoologia. Zoologia é estudo dos animais. Protozoários são animais primitivos, animais antigos. Então, a gente pode resumir que um protozoário é um animal primitivo? De certa forma, sim, porque foi ele que deu a base para o surgimento de toda a árvore de animais que a gente tem hoje, ok? Toda a árvore de animais que a gente tem hoje vieram dos protozoários, desses animais primitivos. E os primeiros ancestrais que a gente tem registrado no planeta, que a gente tem fóssil, que a gente tem evidências científicas, genéticas, moleculares, foram desses aqui, ó, os coanoflagelados. Então vamos pegar aí, ó, história da vida, né? Vamos voltar lá no 6º ano. Sistema solar, quantos anos tem? 4,5, 4,8, 5 bilhões de anos. Entre 4,5 a 5 bilhões de anos surgiu o sistema solar, o Sol, os planetas telúricos, Vênus, Terra, Marte. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, cinturão de asteroides, planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok? Beleza. Surgiram ali os planetas em órbita do Sol. Ok. A vida na Terra só foi surgir 1 bilhão de anos depois. Mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras evidências de vida no planeta, que eram estruturas parecidas com bactérias, só que mais simples do que as bactérias de hoje. Eram estruturas procariontes, ou seja, não tinham núcleo, eram estruturas muito simples, unicelulares. Alguns acham que faziam fotossíntese, que eram autótrofos, outros acham que eram heterotróficos, mas os principais pesquisadores da área falam que são quimioautotróficos, ou seja, eles processavam energia através de absorção de substâncias inorgânicas, tipo enxofre, vamos dizer assim, né? Só que isso é um assunto bem mais complexo, a gente fala lá só no ensino médio. E aí os animais mesmo, os animais, vieram a surgir há mais ou menos de 1 bilhão de anos atrás, né? Aqui o livro ele coloca entre
600 a 800 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros animais, tá? E os primeiros animais, pluricelulares, como está aqui, ó, formam-se a partir da união de seres eucariontes unicelulares e heterótrofos do reino protista. Lembre dessa... Sublinha isso aí no livro, tá, galera? Igual eu tô sublinhando aqui, ó. Sublinha aí também, ó. Ó. Então, provavelmente, os primeiros animais, eles surgiram como novidade evolutiva destes animais aí do reino protista, que não eram animais, eram protozoários. Protozoários, né? Quem, inclusive, deu este nome de protozoários foi o Ernst Haeckel, que foi um pesquisador muito importante, que fez contribuições fantásticas. Eu vou levar o livro dele para vocês. O cara fazia uns desenhos olhando no microscópio. Que, sério, é absurdo. Você olha assim, parece que é uma coisa assim, digital, parece que foi impressa. De tão perfeito que eram os desenhos do cara, olhando no microscópio, né? Muito bem. Então, os primeiros ancestrais provavelmente vieram de seres unicelulares e que depois se tornaram aglomerados, viraram seres pluricelulares. E hoje nós temos que a esponja do mar, as esponjas, são animais bastante simples e que apresentam essa estrutura aqui, ó, parecido com o coanoflagelado, que é o coanócito, dentro do corpo delas, tá? Então, isso é uma característica fundamental, é uma evidência científica fundamental de que provavelmente os primeiros animais tinham uma estrutura parecida com isso daqui. Beleza. Dando continuidade, olha essa imagem que maravilhosa. É a imagem da árvore da vida, tá? Olha os coanoflagelados aqui na base, tá vendo? Eles estão aqui na base, ó. Dos coanoflagelados, eu derivei aqui os 9 reinos. Ó, os 9 filos. Os reinos são 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Aqui é um grupo só. Aqui é um outro grupo, aqui é um outro grupo. Tá? Muito bem. 9 grupos. Só tem 9? Não. Existem mais de 30. Existem mais ou menos 36 grupos de animais. Ou 36 filos de animais. Só que o Enem só cobra os 9 principais. Qualquer prova no Brasil de nível fundamental e médio vai cobrar só os 9 grupos principais. Tudo bem? Bom, estes grupinhos são muito diferentes. A maioria deles, quase todos, são formados por animais que são chamados de invertebrados. O que são animais invertebrados? São animais que não têm osso. São animais que não têm uma coluna vertebral, não têm uma caixa craniana, não têm um sistema nervoso tão bem desenvolvido. Já os vertebrados, que vão incluir esse aqui, ó, cordados, ó, animais com ossos. Animais com ossos. São esses aqui, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São animais com ossos. Então, tirando esses aqui, gente, do filo cordado, que é um filo só, todos os outros 8 filos são de animais invertebrados. Até você falando que adora, eu também adoro. Eu adoro zoologia, né? Nossa matéria é zoologia, que é o estudo dos animais. Zoo é animal, logia é estudo, né? Conhecimento, saber. Por isso, zoológico é o local que a gente vai para a visitação dos animais. Muito bem. Então, veja o nome dos filos aí, ó. Porífera, que é o filo das esponjas.
Plateumintes ou plateumintos, que é os vermes achatados. Nemateumintos ou nematóides, que são cilíndricos. O anélida, o molusca, que é o dos moluscos, os anelídeos, que são as minhocas, sanguessuga, o artrópode, que entra caranguejo, besouro, lacraia, aranha, escorpião, crustáceos em geral, enfim, os cordados e as águas-vivas, que é o filo quinidário. Então, você já tem a noção de que existem todos esses filos aí, né? É muito filo. É muito filo. Muito bem. Só que aqui tem pouco, tá? Bom, vamos olhar aqui essas imagens. Ó, a joaninha é um inseto carnívoro que vive nos jardins. Beleza. O tucano vive em florestas, na região da Amazônia. A Cromodoris magnifica, uma espécie de lesma do mar, que vive nos mares da Austrália. Mas tem lesmas desse tipo aqui também no Brasil, tá? Eu mesmo já encontrei, ali em Manguinhos. Saguite cara branca, Calitrix chacos, que vive aqui perto de casa, quase todo dia vem aqui. Macaco pequeno, no nordeste da Caatinga, também pode se encontrar nas regiões sudeste e norte. Cavalo marinho, pequeno peixe que vive em águas quentes. Alguém sabe, alguém tinha dúvida do que era um cavalo marinho? Ou todo mundo já sabia que cavalo marinho era um peixe? Sei lá, às vezes tem gente que pode achar que é um outro bicho, né? Eu mesmo, quando não sabia, eu imaginava, não, será que é um outro reino, é um outro filo de animais, o cavalo marinho? Né? Porque não parece um peixe como a gente vê, né? Mas é um peixe diferente. Tá? O cavalo marinho é um peixe. Muito bem. E aí a pergunta vem, o que esses animais têm em comum? E a gente já deu essa resposta. O que os animais têm em comum são as características que os unem, que são as características de Whittaker. A Juliana até fez o resumo lá e mandou para mim, falei para ela compartilhar. Você mandou, Juliana, o resumo? Eu transformei em PDF e vou encaminhar hoje para o grupo. Isso aí, ó. A Juliana fez um resuminho massa da matéria, tá? Sobre a classificação de Whittaker. E lá vai estar a classificação que a gente precisa. O que esses animais têm em comum? A resposta a gente sabe. Todos eles são pluricelulares, todos são eucariontes, todos são heterótrofos. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa saber. Pluricelulares, eucariontes, heterótrofos. É o que todos eles têm em comum. Agora, a gente pode colocar mais uma outra coisa. Vou até escrever aqui, ó. A maioria dos animais é errante, ou seja, podem se movimentar. Alguns, no entanto, são sésseis, fixos e não se movimentam. A maioria dos animais se movimenta, né, gente? A maioria dos animais caminha, ou voa, ou corre, ou salta. Eles se movimentam. Tem uns que preferem não se movimentar, tipo o bicho preguiça, né? Prefere ficar quietinho. Ou aquela coruja que se camufla num tronco da árvore, fica quietinha para esconder de predador, proteger os filhotes. Agora, tem alguns animais que, independente de qualquer coisa, ele não se move mesmo. Os poríferos não se movem. Os quinidários ainda até se movem, mas geralmente as anêmonas não se movem. No máximo ela vai abrir e fechar os seus tentáculos ali, mas você não vê ela ter um movimento autônomo. Isso não tem nada a ver com a matéria, porém também é importante. Eu terminei meu trabalho de ciência e arte, eu não te enviei, porém eu posso apresentar aqui, sabe como é, né? Luísa, mais apresentação agora, não tem vergonha. Tá, Luísa, daqui a pouquinho eu deixo você falar, tá bom, meu flor? Antes de acabar a aula, eu deixo você falar. Pessoa quando gosta de aparecer, né? É fogo. Pois é. Então, anote isso aí que eu escrevi, tá? Ó, que eu botei no chat, ó. Anote isso aí no livro ou no seu caderno. A maioria dos animais é errante, ou seja, podem se movimentar. Errante significa que ele se movimenta. Errante, né?
pode se movimentar. E quem é céssio é quem não pode. Céssio é que é fixo. Céssio não se movimenta, tá? Alguns animais não se movimentam. Alguns tipos de moluscos ficam parados também praticamente a vida inteira. Ouriços também ficam parados praticamente a vida inteira. Estrela do mar anda muito lento, tá? Os cordados, em geral, eles têm uma movimentação mais rápida, né? Os vertebrados. Os invertebrados, alguns são bem fixos, bem parados, e outros não, tá bom? Uma outra coisa que os animais, para reproduzir, eles vão gerar gametas, mas isso também acontece com as plantas. Algumas reproduções de animais podem ser da natureza assexuada, outros podem fazer sexuada, né? Geralmente, a maioria dos animais pode trabalhar com os dois tipos de reprodução e alguns só vão trabalhar com reprodução sexuada. Na verdade, a maioria não, né? A minoria vai fazer os dois tipos. Porque quanto mais complexo um animal vai ficando, menos formas de reprodução ele tem. Menos formas, né? Então, ele vai ficando cada vez mais limitado. Bom, isso é uma coisa também interessante a ser colocada. E o capítulo é só isso, tá, gente? Vamos fazer essas atividades aqui, 1 e 2. Eu quero que vocês coloquem esses conceitos aqui para mim, ó. Heterotrófico, autotrófico, no celular, para o celular, eucarionte, para o carionte, herbívoro, carnívoro e onívoro. Vamos fazer aí rapidinho essa atividade e depois eu deixo a Luísa apresentar. Ah, tem uma curiosidade muito maneira aqui, ó. Esse animal que é essa lesma, Elysia clorótica, é uma lesma que come algas. Só que em vez dela comer a alga e digerir essa alga todinha e fazer cocô, ela come a alga tem cloroplasto, né, porque ela faz fotossíntese, ela suga o cloroplasto da alga para ela mesma, e ela também começa a fazer fotossíntese. Olha que doideira. É como se a gente fosse ali comer alface e ficasse brilhando verde e saísse no sol. Ai, agora a barriga tá cheia, porque já me alimentei. Olha que doideira é essa lesma aí. Então, na biologia, a gente tem essas coisas, né? Muito doido. Vamos lá, façam 1 e 2 aí para mim. Quem já for acabando já vai mandando a resposta aí no chat. Já acabou tudo? Então faz aí, Juliano. Faz aí, a número 1, letra A. Juliano tá escrevendo a Bíblia. Eita, Juliano deu a resposta, nem vi ainda. Seres desse grupo, para se alimentar, devem buscar o próprio alimento, que pode ser resíduos de organismos orgânicos, por exemplo. Muito bom, Juliana, muito bem. Letra A, muito bem, certinho, perfeito. Letra B, vamos lá. Eu vou querer agora Otávio Pinto. Faz aí, Otávio. Laís faz a C, tá bom, Laís? Eu vou fazer a B? Uhum. Tá.
Escreve aí, B, Otávio. Pode, Luísa. Otávio vai ser a B, Laís a C, Luísa a D. Laís já fez a C aí, ó. Cadê, Otávio? Travou? Vai, Luísa, adianta a D aí que o Otávio tá muito mole, ué. Você não sabe o que é um autotrófico, mas a gente acabou de falar. Otávio, meu Deus, você tá com a cabeça onde, meu filho? Otávio, o que você tá fazendo, hein? Professor, posso falar? Fala, Heitor. São seres, no caso, o exemplo principal, as plantas, que fazem seu próprio alimento, a fotossíntese. Boa, Heitor. Heitor é tenso, né, mano? Otávio também é. Otávio é inteligente, mas tá de preguiça aí, né, Otávio? Otávio tá viajando aí na maionese, que eu tô sabendo. Super desafio. Deixa eu ver aqui o super desafio. Ah, não, depois tem mais coisa aqui no capítulo. Ah, achei que já tinha acabado aqui. Mas vamos lá. Letra E. Laís, quer fazer a E? Faz aí, então. A Isabela vai fazer a F, hein? Fica atenta aí, Isabela, pra você fazer a F. Professor, Hum. você vai passar para casa as outras atividades? Não sei. Passo, professor, eu quero tanto fazer ela. Vamos lá, Laís falando letra E e a Isabela falando letra F. A2. Não, A2 quem vai fazer A, B e C vai ser a Ana Rossetti. Tá bom, Ana? Faz aí A2. Enquanto isso. Herbívoro, carnívoro e onívoro. Facinho. Isso aí, Laís. Ser vivo cuja célula está no material genético. Cuja célula contém núcleo está no material genético.
Onde está o material genético, no caso, né? Nossa, agora que a Luísa soltou a D. Boa. Faltou a E e a F, hein? Acho que ninguém fez a E e a F. Ah, não. A E acabou de fazer a F. A procarionte ali. Células que não contêm núcleo. Isso aí, Isabela. Parabéns. Então, a 1 tá toda aí, hein? Show. Falta 2 aí agora, da Ana. Rossetti. Beatriz, a B é autotrófica, seres, pode colocar seres que produzem o próprio alimento ou que fazem fotossíntese. Cadê a Ana? Você não falou que ia fazer a 2? Responde aí, a gente tá te esperando. Essa matéria é top. Essa matéria é top. Tô vendo aqui que tem um monte de coisa. Tem um monte, acho que esse capítulo é menor, mas tem mais coisa aqui, ó. A gente vai ter que terminar de semana que vem, porque agora ele vai falar cada um dos filos. Eu também gosto. Pena que é tão pouquinho. Quem já acaba esse capítulo aqui, ele já vem para negócio de planta de novo. Aí depois ele vem para bactéria. Bom, então vamos falar. Carnívoro se alimenta de carne, herbívoro se alimenta de planta e onívoro se alimenta de tudo. Plantas e carnes, basicamente. Certinho, mano. Muito bem. Muito bem. Agora, galera, o que rola? Foi os dois exercícios aí, né? 1 e 2. Se alguém ficou travado em algum conceito? Gente, esse conceito aí é IPC, tá? Todos esses conceitos aí é IPCzaço. IPCzaço. É tipo assim, IPC total, porque não tem como você chegar ali na frente e não lembrar o que é um eucarionte. Não tem como você chegar lá na frente e esquecer o que é um pluricelular. Não tem jeito, você não pode mais se dar essa chance com isso, entendeu? Não pode. Então, esse conceito, se você está com dificuldade, você vai ter que ler de novo. Você vai ter que refazer o exercício. Todos os seres pluricelulares obrigatoriamente têm tecidos e órgãos? Não. Não. Algas Professor, não têm tecidos. Eu. você pode repetir a E para mim? Que eu não achei ela no chat. Procarionte? Não, eucarionte? Não, Eucarionte é seres que têm
núcleo nas suas células. Seres que têm núcleo nas suas células. E o núcleo tem material genético, DNA. Seres que têm núcleo nas suas células. Obrigada. Então, ó, leiam de volta esses conceitos, tá? Leiam de volta esses conceitos. E fiquem com eles. Tem que saber, ó, o que é um heterótrofo. Eu vou chegar assim na gente. Ó, hoje nós vamos estudar os moluscos. Os moluscos são pluricelulares, heterótrofos. Os moluscos são eucariontes. Tem que saber. Não vai dar tempo de toda a aula ficar traduzindo todos os conceitos. Então, esses conceitos são termos gregos que a gente precisa estudar. Tem que chegar em casa e copiar de novo. Chegar em casa, não, já está em casa. Copia no caderno e vai escrevendo. E vai escrevendo. Até aquilo fixar. Lembra que eu falei? Não espera vir vontade. A vontade não existe. Tem que fazer. A gente gosta de fazer coisa boa, maneira, né? Festa, videogame, ouvir música. Isso aí a gente sempre tem vontade. Agora, coisas que a gente só vai ver o sentido lá na frente, às vezes não dá vontade de fazer na hora. Mas é muito importante. É muito importante. Tá? Então tem que fazer, mesmo sem vontade. Tá? Coisas que são enobrecedoras da alma, né, galera? Sempre tem que ter bom senso também. Vamos lá, a Luísa queria apresentar o trabalho. Tá faltando aí 8 minutos para acabar. Vamos lá, Luísa, apresenta aí para nós, então. Vou parar de compartilhar aqui. Então, vou começar aqui a compartilhar minha tela. Quando compartilhar, vocês me avisem, porque eu não sei se está compartilhando, não. Tô vendo. Tá vendo? Então tá. Eu fiz nesse lugar aqui, mas aí eu transferi pro PowerPoint. Tá meio lento. Tá meio lento. É porque tem que carregar tudo. Só que aqui já deu pra ver bastante coisa sobre o que eu fiz. Só as fotos, na verdade. Aqui tá. PI de Ciências, Educação Física e Artes. Aí, integrante, eu e Otávio Pinto. A gente fez Peraí, vai devagar, porque aqui tá muito lento pra mim. Não sei pra vocês aí, mas aqui pra mim, agora que abriu a tela da capa. Tá. Aí, ó. Aqui. Tem que configurar o Office. Sim, tem que configurar. Vou mostrar por aqui mesmo. Aqui tá. PI de Ciências e Educação Física e Arte. Integrante, Otávio Pinto e Luísa. A gente fez em dupla. Aí a gente começou falando quais frutas que a gente iria fazer, a gente iria usar no PI. A gente usou o tomate, a maçã e o kiwi. A gente vai explicar sobre as frutas e os benefícios, se previnem e quais doenças eles previnem. Uhum. A gente começou pelo tomate. A gente pegou no Wikipedia uma descrição sobre o tomate, colamos e copiamos e colamos aqui. Aí a gente colocou reino, a divisão, classe, ordem, gênero e espécie. A gente falou quais são os nutrientes do tomate, quais são os seus benefícios. Eles previnem o câncer de próstata, combatem problemas cardiovasculares, cura a visão e etc. Uhum. Depois a gente fez sobre a maçã. A maçã a gente fez a mesma coisa com o do tomate e do kiwi. A gente pegou do Wikipedia e colamos aqui. A gente falou reino, clado. Eu achei no Wikipedia 3 clados. Então deve ter 3 clados diferentes. Então mesmo assim eu peguei e colei aqui. Coloquei quais vitaminas ela possui e quais são os benefícios. Melhora a função cerebral, faz bem para o coração e etc. A quitinide deliciosa, mais conhecida como kiwi. Eu fiquei muito assustada quando eu vi isso, né? Eu achava que estava errado, mas tá bom.
pegamos e colamos do Wikipédia, reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, quais são seus nutrientes e quais seus benefícios. Ação antioxidante, baixas calorias, essas coisas. Aqui a gente fez uma receita com essas frutas. A gente fez com a fruta maçã. Por quê? O kiwi eu não tenho aqui em casa, nem o Otávio tem kiwi em casa. E tomate não tem como fazer uma receita além de salada de frutas e coisas salgadas. Sim. Salada de fruta não, salada normal. Massa a gente usou banana, maçã, manga, leite em pó e leite condensado. Aí, modo de preparo da salada de fruta. Com as frutas picadas, coloque as em um recipiente e misture bem. Em seguida, acrescente o leite em pó e com o leite condensado. Aí eu coloquei algumas imagens aqui embaixo. E falei um pouquinho sobre o coronavírus. Quais sintomas que o coronavírus... quais sintomas que a gente tem para acontecer o coronavírus. Quais são os históricos de pandemia dos últimos anos. E a gente pegou 2 outras pandemias históricas, a peste negra e a peste justiniana. Aqui a gente pegou em outro lugar, não foi do Wikipédia. Covid-19 e as semelhanças com as outras pandemias. Aí a gente escreveu tudo aqui. Aqui tá eu fazendo a receita. Olha. Se der para ver, você me avisa. Dá para ver, escutar? mas não dá para ouvir. Peraí. Não dá para ouvir mesmo, não. É normal, não vai dar para ouvir. Deixa eu aumentar o som. Não, é porque não transfere, entendeu, pra gente. Não transfere, né? Tá. E aí eu fiz as coisas. Eu tive que editar tudo. E é isso. E aqui eu coloquei as fontes de pesquisa que eu usei para colocar. Eu usei o Wikipédia, eu e Otávio. Wikipédia, Tua Saúde, Minha Vida, DASA, Redor, SNAMED. E o legal desse site aqui tem como eu e outra pessoa escrevermos. Se eu errar alguma coisa e a pessoa não gostar, ela vai lá e pode consertar para mim, entendeu? E ela também mexeu. Então, eu e o Otávio que fizemos esse projeto. Aí a gente transferiu tudo para o Microsoft, que dá para transferir. Sim. E é isso. Muito bom, Luiz, muito bom. Só um detalhe aí, ficou muito cheio de coisa, né? Tá bem completo. Mas aí depois, todos os que você escreveu, as partes escritas, coloca tudo com o mesmo tipo de letra, entendeu? Porque se botou várias letras diferentes, aí fica meio embolado. Coloca tudo uma letra simples, Times, Arial, não sei, qualquer uma, tá? Que aí fica tudo certinho. Fica mais organizado. Mas o trabalho tá bem bonito, tá bem completo. Tem até mais coisa do que eu pedi, né? Que você botou histórico e tal. Mas tá tudo certinho, aparentemente tá tudo certinho. Aí, você já mandou para mim ou vai mandar? Eu ainda vou mandar para você. Eu tenho que colocar no PowerPoint para salvar no meu computador e mandar para o seu e-mail. Isso. Aí você faz esses ajustes aí, coloca tudo no mesmo tipo de letra e manda bala para mim, beleza? Galera, é isso. Um grande abraço. Termine os seus PIs e tem TM para fazer também, tá? Dá uma olhada lá nos planos domiciliares. Não deixem de fazer os TMs. Até mais.